Olá! Você já ouviu falar em transtorno explosivo intermitente? Ou conhecido também como síndrome do Hulk? Esse transtorno é quando a pessoa explode de raiva e não consegue se controlar. Acontece com crianças, adolescentes e adultos. Quer saber mais? Então assiste esse vídeo até o final. Eu sou Tayana Borges, psicóloga há mais de 13 anos, especialista em maternidade, orientadora parental. O transtorno explosivo intermitente, ele acontece ocasionalmente com pessoas que não conseguem controlar os seus impulsos de raiva. Mesmo que a pessoa queira controlar, ela não consegue. É algo que no começo a pessoa começa a sentir uma angústia, um mal-estar psicológico, um mal-estar físico, e ela sente que ela precisa descontar essa irritabilidade em outras pessoas ou em algum objeto. Ou seja, a pessoa tende a ter explosões de raiva desproporcionais à situação. Ela desconta sua raiva em outras pessoas, agredindo, batendo, xingando, humilhando, falando palavras ofensivas, mas normalmente não há um motivo que justifique, ou o motivo que existe é um motivo desproporcional, ou seja, não precisava de tanto. É o famoso fazer tempestade em copo d'água. Por motivos simples e de forma repentina, a pessoa com TEI, transtorno explosivo intermitente, tende a explodir. Ela explode de raiva, explode de ira e tem um comportamento desproporcional, agressivamente desproporcional, que é um comportamento que é violento, né, com outras pessoas, às vezes consigo mesma, enfim. Em casos mais leves, a pessoa com o transtorno explosivo intermitente, ela apenas xinga, fala palavrão, grita muito alto, ofende a outra pessoa, humilha, de forma muito desproporcional, sem que o motivo justifique tal comportamento. Quando o caso é mais grave, a pessoa tende a partir para agressões físicas. Então ela tende a bater, a dar murros ou a arremessar objetos, a destruir a propriedade alheia, né? Sei lá, quebrar um vidro de um carro, arranhar o carro de alguém, destruir o celular, enfim. O grande problema do transtorno explosivo intermitente é que ele não acontece todos os dias. Então a pessoa fica um bom tempo sem ter essas explosões, né? A pessoa consegue ficar ali 2, 3 dias, uma semana, tranquilamente, mas de repente, sem que haja um motivo aparente, né? Sem que haja algo que realmente justifique aquilo de forma consciente, coerente, né? A pessoa acaba explodindo. E o interessante é que a pessoa começa a perceber essas explosões, né? E ela começa a sentir culpa e medo de explodir novamente. Então ela se arrepende, muitas vezes chora, gera angústia, gera sofrimento, gera ansiedade, né? Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa sente que pode acontecer a qualquer momento e que ela não vai conseguir controlar esse impulso de explodir, de agredir, de violentar verbal ou fisicamente a outra pessoa. Esse diagnóstico ele só existe a partir dos 6 anos, que é quando a criança já tem realmente, né, condições de controlar os seus impulsos, o controle inibitório do cérebro já está em um desenvolvimento melhor, e a gente já pode considerar a partir daí, com alguns critérios diagnósticos, a possibilidade, né, de que a criança tenha, sim, um transtorno explosivo intermitente. E o transtorno explosivo intermitente ele é diferente das birras. Porque as birras, elas tendem a estar mais associadas a choros, né, a frustração, né, a situações específicas. O transtorno explosivo intermitente, a criança se torna mais agressiva e ela não consegue ser controlada nem acalmada por outra pessoa. Então ela bate, ela grita, ela se debate com outra pessoa, enfim, ela é um comportamento mais violento. Entenda, a birra é um comportamento de descontrole emocional. O transtorno explosivo intermitente, ele é algo mais profundo, é um descontrole emocional associado a uma dificuldade em controlar os impulsos violentos. Podemos considerar que a partir dos 6 anos a pessoa já consegue perceber que bater, por exemplo, a criança já sabe que bater machuca, né? Então, aquele impulso de bater o coleguinha, de puxar o cabelo do coleguinha, ele tende a ser reprimido por uma consciência da criança. Quando ela tem o TEI, que é o transtorno explosivo intermitente, ela não consegue reprimir esse impulso, mesmo que ela
sofra punições, que ela sofra consequências, né? Mesmo que as pessoas expliquem, mesmo que ela esteja consciente daquilo ali, ela não consegue controlar. Em muitos casos, principalmente na adolescência e na vida adulta, o TEI ele vem associado, né, com alguns outros diagnósticos. Normalmente transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, também vem associado com rotinas de muito estresse. Então é importante investigar se a pessoa, quando está sobre grande tensão, períodos de grandes dificuldades, é uma formatura, é um período pós-divórcio, casamento, luto, enfim, tende a surgir depois desses episódios, ou não só surgir, mas intensificar durante esses episódios de grande estresse. Então é muito importante que, se você suspeita que você, o seu filho, alguém que você conheça, sofra do transtorno explosivo intermitente, procure ajuda diagnóstica, ou seja, procure a ajuda de um profissional que possa diagnosticar esse transtorno, porque esse transtorno ele é tratado com medicações e com psicoterapia. A partir das medicações, alguns impulsos, né, e descontroles serão tratados, e a partir da psicoterapia, né, alguns pensamentos e alguns comportamentos conseguirão ser mudados mesmo após a retirada da medicação. Inclusive, eu recomendo muito, nesses casos de transtorno explosivo intermitente, que a pessoa procure um psicólogo cognitivo-comportamental e passe pelo treino cognitivo de controle da raiva, que é o TCCR. Esse treino cognitivo de controle da raiva é um treinamento mental que acontece no espaço médio de 8 a 10 semanas, mais ou menos, dependendo do profissional, né? De 8 a 10 semanas, e cujo objetivo é tratar a raiva descontrolada. É tratar especificamente aquela pessoa que sente raiva, não consegue controlar, desconta nas outras pessoas e também percebe que, ao descontar nas outras pessoas, ela prejudica as situações da sua vida pessoal, seus relacionamentos, seu trabalho. Portanto, é muito importante buscar a ajuda de um psiquiatra que possa tanto fechar o diagnóstico quanto passar as medicações necessárias, e também buscar a ajuda de um psicólogo, que através da psicoterapia, né, desse treino cognitivo de controle da raiva, o paciente vai conseguir aprender a identificar quais são os pensamentos automáticos, né, por trás daqueles comportamentos, vai conseguir identificar quais são, né, os gatilhos mentais de raiva e de descontrole mental, para que consiga encontrar outros comportamentos para explodir sem machucar outra pessoa, ou seja, encontrar outras alternativas, outras válvulas de escape, né, que sejam socialmente aceitas, que não prejudiquem a vida da pessoa, nem prejudiquem a vida de quem está ao redor dela. Além disso, é claro, é muito importante que tenham associado algumas mudanças na rotina da pessoa com transtorno explosivo intermitente. Dentre essas mudanças na rotina, por exemplo, incluir uma atividade física, né, é muito importante, porque através da atividade física vai liberar, né, alguns neurotransmissores, alguns hormônios que vai fazer a pessoa sentir mais prazer, mais bem-estar e automaticamente reduzir o estresse. Também buscar alternativas para incluir na rotina meditação, respiração, né? Tentar ter uma rotina mais tranquila, com menos estresse, né? Identificar os fatores mais estressantes da rotina para diminuí-los. Então, se você conhece alguém, seja seu filho, você, algum parente ou amigo com transtorno explosivo intermitente, encaminha esse vídeo, procura ajuda profissional, porque é muito importante que a pessoa tenha acompanhamento profissional, porque ela não vai conseguir vencer esse transtorno sozinha.